Bom, os aliens considerados Full-Blau possuem um DNA muito diferenciado dos alienígenas que o Ben está acostumado a se transformar. De exemplo, a gente tem o Fantasmático e o Feedback. O Fantasmático foi capaz de dominar a mente do Ben Tennyson e sair do Omnitrix. O Feedback estava fazendo o Ben se apegar à sua transformação, fazendo o Ben se viciar naquela transformação como se fosse uma droga. E esses dois DNA alienígenas tiveram o mesmo destino. Eles tiveram que sair do Omnitrix. Mas na série de Omniverse, quando o Ben já tem um novo Omnitrix, ele acaba recuperando essas duas formas alienígenas e ele não é mais afetado por esses DNA alienígenas. E no vídeo de hoje eu destacar para vocês o porquê do Fantasmático e do Feedback terem deixado de ser aliens Full-Blau na série de Omniverse. Mas, antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar updates novos aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, falando do Fantasmático, o DNA do Ectonorita que o Ben tinha no Omnitrix era o DNA dos Scare. E todos os Ectonoritas conseguem manter a sua consciência na menor partícula de DNA possível que reste do corpo original deles. E o DNA do Fantasmático foi aprisionado no Omnitrix do Ben Tennyson. E lá na série clássica, o Ben fala não se sentir bem se transformando nesse alienígena. E chegou um momento em que esse alienígena foi capaz de escapar do Omnitrix. E logo em seguida, ele queria dominar o Ben para recuperar o resto de DNA alienígena dele que restou no Omnitrix. Mas, na série clássica, ele acaba sendo derrotado. E logo em seguida, após sua derrota na série clássica, e depois de muitos eventos, ele retorna na série de Força Alienígena, onde ele estava sendo aprisionado no planeta do Vilgax. Mas após escapar da prisão do Vilgax, ele acabou dominando todo o planeta do Vilgax, e o Ben novamente tentou recuperar aquele DNA alienígena. Mas o Ben acabou falhando novamente, pois os Scare acabou dominando a mente do Ben Tennyson novamente. Mas o Ben conseguiu aprisionar ele no Omnitrix. Mas o Ben não se garantia em se transformar nesse alienígena, pois ele sabia das consequências que isso teria. E ele poderia acabar perdendo a sua consciência novamente. E depois de muito tempo, o Ben recupera a transformação desse alienígena na série de Omniverse, onde ele consegue usar a transformação desse alienígena sem sentir os efeitos colaterais que ele sentia antes. Agora falando do Feedback, o Feedback pertence à espécie dos condutoides, que são seres de pura energia e que conseguem manipular a energia. E lá na série de Omniverse, quando o Ben tinha seus 11 anos de idade, ele acabou adquirindo a transformação desse alienígena. E ele gostava tanto de se transformar nesse alienígena, que todas as vezes ele se transformava nesse alienígena quando tinha a oportunidade, mesmo quando não era para combater o crime. E isso estava afetando muito o Ben e o Omnitrix, pelo Ben Tennyson estar usando demais uma única forma alienígena. E é revelado pelos autores de Ben 10 que a transformação do Feedback estava afetando o Ben Tennyson como se fosse uma droga. Mas após o Ben enfrentar o Malware e perder a transformação do Feedback, ele acabou ficando muito para baixo. E depois de 5 anos, lá na série de Omniverse, lutando contra o Malware novamente, ele recupera a transformação desse alienígena. Só que dessa vez ele não se vicia tanto na transformação desse alienígena e não sente os efeitos colaterais de antes, digamos assim. Ele só faz uso dessa transformação de vez em quando, pois parece que ele aprendeu um pouco com o passado. E bom, quando a gente vê a forma desses dois alienígenas na série de Omniverse, realmente a gente nota algumas mudanças, digamos assim. Pois o Fantasmático na série clássica possui um DNA mais assustador. Em Omniverse ele possui algumas correntes em volta do seu corpo, o que faz muitos fãs teorizarem que é graças àquelas correntes que os Scare não conseguem dominar a mente do Ben. Mas outros acreditam que isso não tem nada a ver, por conta que os Ectonoritas têm algumas roupas assustadoras, digamos assim. Então aquelas correntes não fazem muita diferença na transformação do Fantasmático. Um ponto bem curioso com relação ao Fantasmático é na série de Supremacia Alienígena, onde no episódio O Sacrifício, quando o Ben está enfrentando as formas supremas, ele acaba se transformando no Fantasmático e incrivelmente ele não perde a consciência. E ele possui o mesmo design que o Fantasmático da série de Omniverse, só que sem as correntes. E tem até um design do Fantasmático de Omniverse sem as correntes, que fica muito semelhante ao Fantasmático do Supremacia Alienígena. Agora quando a gente pega o Feedback, quando ele é nos apresentado pela primeira vez, quando o Ben tinha 11 anos, ele possui uma coloração branca no seu peito. Mas quando o Ben recupera o DNA desse alienígena, ele possui uma coloração verde no seu peito e alguns pinos de metais em volta do seu corpo, como por exemplo no seu antebraço. Essa coloração verde no peito do Feedback pode ter sido influenciada pelas vestimentas do Ben Tennyson, pois quando ele era mais novo, ele tinha o costume de usar uma camisa branca, e em Omniverse ele usa uma camisa preta misturada com verde. Então essa coloração verde no peito do Feedback pode ser consequência das roupas do Ben Tennyson e das mudanças que ele faz com relação às suas vestimentas.
E bom, a resposta para essa dúvida está no Omnitrix do Ben Tennyson, pois todas as vezes que o Ben usou essas transformações alienígenas, ele não possuía o Omnitrix definitivo e por conta disso, essas formas alienígenas conseguiam afetar o portador, pois eram invenções inferiores à criação final do Azimuth, como por exemplo a transformação do Fantasmático. Lá na série clássica, o Ben fazia uso do Omnitrix protótipo, então não era um Omnitrix totalmente perfeito assim e o Ben poderia acabar sendo afetado pelo DNA do Fantasmático. Mas agora partindo para a série de Força Alienígena, o Ben possui o Omnitrix recalibrado, um Omnitrix que muitos acreditam que se aproxima da versão perfeita do projeto do Azimuth. Mas quando o Ben tenta recuperar a transformação do Fantasmático, aprisionando os Skeksis no seu Omnitrix, os Skeksis acabam dominando a mente do Ben. E aquilo pode ter sido influenciado devido ao hackeamento do Omnitrix, pois naquele ponto da história, o Ben e o Kevin já tinham tentado hackear o Omnitrix, e bugs antigos que haviam sido resolvidos com a atualização do Omnitrix acabaram retornando. E por conta disso, possivelmente, os Skeksis conseguiam dominar a mente do Ben Tennyson. E um detalhe muito importante que vale ressaltar com relação à transformação do Fantasmático é que no final da série clássica é dita pelos autores de Ben 10 que o Azimuth retirou a transformação do Fantasmático do Omnitrix. E o Ben não sabia disso, e era por conta disso que ele estava tão confiante para recuperar a transformação do Fantasmático lá na série de Força Alienígena, pois ele acreditava que iria dominar o corpo do Fantasmático, sem ter ideia que o Fantasmático estava inteiro naquele momento. Já na série de Supremacia Alienígena, quando o Ben se transformou em Fantasmático dentro do Omnitrix, a gente não sabe o porquê do DNA dos Skeksis não ter afetado o Ben. Chega a ser curioso aquilo. Mas o Omnitrix definitivo do Ben, ele se sentia tecnicamente pronto para lidar com o DNA dos Skeksis. Pois no episódio em que o Ben se transforma nele pela primeira vez, em todo momento o Ben se recusa a se transformar, pois o Omnitrix só recomendava a transformação do Fantasmático. E chegou um momento em que o Ben acabou desistindo e estava confiando no Omnitrix para se transformar naquele alienígena. Então a gente pode acreditar que o Omnitrix definitivo, quando se sente pronto para uma nova forma alienígena, Full-Blau, digamos assim, ele acaba recomendando para o seu portador fazer uso para ver se seu portador será afetado. A mesma coisa aconteceu com a transformação do Feedback. Como o Ben era usuário do Omnitrix protótipo, então o Omnitrix protótipo estava imperfeito ainda. Então o DNA do Conductoide afetaria o Ben Tennyson. E não existe nenhuma resposta para isso, de como o Ben recuperou o DNA do Feedback, pois o malware não tinha absorvido o DNA do Feedback. E não faria sentido ele absorver o Ben Tennyson naquele episódio, sabendo que continha o DNA do Conductoide dentro do seu corpo, sendo que o Ben poderia recuperar a qualquer momento a transformação do Feedback. Mas é nítido que ele nem se surpreendeu quando o Ben recuperou a transformação do Feedback naquele episódio. É como se ele já soubesse, de certa forma. A melhor resposta possível é roteiro, porque não tem nenhuma resposta para o Ben recuperar uma transformação assim do nada. Mas o Omnitrix do Ben, de certa forma, se sentia pronto para o Ben se transformar naquele alienígena, sem que ele sentisse aqueles efeitos colaterais de se viciar na transformação de um Conductoide. Então, em resumo para vocês, a melhor resposta possível que a gente consegue tirar é que o Omnitrix definitivo, quando se sente pronto para uma forma alienígena Full-Blau, ele acaba recomendando para o Ben Tennyson para testar se seu portador irá sentir algum efeito colateral. E isso é visível quando o Omnitrix recomenda toda hora o Ben se transformar no Fantasmático, pois possivelmente o Omnitrix queria testar se o DNA estava totalmente adaptado para o seu portador e assim conseguia fazer a união perfeita entre um Ectonorita e o portador do Omnitrix. Até porque o Omnitrix definitivo possui uma inteligência artificial, que sempre vai funcionar pelo bem do seu portador. Então possivelmente essa inteligência artificial foi a responsável por recomendar essas duas transformações para o Ben Tennyson. E por conta do Omnitrix definitivo, qualquer alien que seja considerado Full-Blau, quando tem seu DNA colocado nesse Omnitrix, ele acaba mexendo um pouco no DNA alienígena para adaptar a transformação para o seu portador não ser afetado por esse DNA especial que são considerados os aliens Full-Blau. Mas possivelmente essa alteração genética não deve ser muito forte, pois se alterasse totalmente o DNA genético de um alien Full-Blau, iria contra o que o Azimuth prezava, que era a harmonia entre as espécies. Então deve ser mais uma trava de segurança com relação a esses aliens especiais, para fazer o seu portador não ser tão afetado assim. Mas enfim galera, chegando ao fim de mais vídeo aqui do canal, deixa um comentário aí. Vocês concordam ou não que essa inteligência artificial que o Omnitrix definitivo possui é a responsável por adaptar os DNA alienígenas dos aliens Full-Blau para o Ben Tennyson? Realmente parece que o Ben não se dá bem com alienígenas que começam com F, pois até o Friagem foi capaz de dominar a mente do Ben para ter seus filhotes. Enfim, parece que o Ben tem algum problema com alienígenas que começam com F. Deixa um comentário aí porque realmente eu quero ouvir muito a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, ou se você tem mais alguma teoria ou mais algum ponto para agregar com relação a esse Omnitrix definitivo. Enfim, eu quero ouvir muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim de mais vídeo aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora.
Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.